E aí pessoal, tudo bem? Saudações para você que está comigo, tá? Assistindo a aula aí, né? No seu horário que você está vendo essa aula, mas seja bem-vindo. Você está comigo, Marcelo Galvão, você está na disciplina de História. É isso aí. Hoje a gente vai falar sobre alguns pontos relevantes da história, principalmente da história europeia, tá? Vou tentar aqui sintetizar esses pontos porque eles são importantes para o que nós vamos falar nas aulas que virão, tá? Algo chamado sobre Revolução Francesa. Cara, esse negócio, essa revolução transformou de tal forma a história que ela é um divisor de águas. É isso aí, ela é um divisor entre a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. A Revolução Francesa não sacudiu só a França, mas ela sacudiu o mundo. Ela transformou o mundo que até então todos conheciam no finalzinho do século XVIII. É isso aí, mas a gente precisa de alguns pontos, a gente precisa relembrar algumas questões. Por quê? Porque isso é que vai dar aquela base, né? E começar a fervilhar as ideias para a Revolução Francesa de 1789, é quando ela começa, tá? E lembra que na história nada é do dia para a noite, tudo é o quê? Tudo é um processo lento e gradual, mas o processo é constante, igual o teu conhecimento. O teu conhecimento ele tem que ser assim, ó, constante, uma construção constante. Você morre e não consegue todo o conhecimento que você um dia pensou em adquirir. É a triste vida, né? Mas é isso aí. Mas enquanto você vive, o conhecimento você está o quê? Construindo sempre e sempre. Porque o conhecimento é poder. É isso aí, você está comigo, Marcelo Galvão. Não esquece de dar o like naquela aula, né? Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, ó. Não esquece disso aí não, tá? Para não perder nenhuma novidade que está rolando dentro do mundo Arte CB1. Vem comigo, vamos lá, tá? As revoluções inglesas, então é só para relembrar aí alguns pontos. O que foi essa revolução inglesa? O seguinte, a Inglaterra, quando foi isso? Que século foi isso? Seguinte, século XVII, tá? Falei para ti, ok? Século XVII. Até comentei nas aulas anteriores, tá, contigo sobre essas revoluções que ocorreram na Inglaterra e que de certa forma afetaram o quê? Afetaram lá na América quem? As 13 colônias e os Estados Unidos. Exatamente. Os Estados Unidos foram altamente afetados por essa questão. Então, as revoluções inglesas, tá? Eu vou começar pela puritana. A Revolução Puritana, então, vai ser o processo de conflito que vai ter entre dois grupos distintos com um pensamento diferente. Totalmente diferente. Esses caras pensavam, de um lado você tinha os cavaleiros, que faziam parte da nobreza, alta nobreza inglesa, né? Representados por quem? Pelo rei Carlos. Lembra, a Inglaterra era absolutista nessa época. Ainda, a Inglaterra era absolutista. E no outro polo tu vai ter um cara burguês, líder da burguesia e representante do parlamento, chamado Oliver Cromwell. Eles ficaram conhecidos, então, como que ficaram conhecidos esses dois grupos antagônicos? Cavaleiros, a nobreza, e os cabeças redondas. Então o nome ia ser um pouco estranho, mas é exatamente isso, devido ao corte de cabelo, né? Enquanto a nobreza exibia seus cabelos longos, né? Ok? Se você ver aqueles filmes de época, você vai dar uma observada que os ingleses, né, principalmente a nobreza, utilizavam aqueles cabelos longos, utilizavam até perucas, né? Quando não tinham cabelos, devido piolhos, né? Principalmente, né? Naquela época isso era muito comum. Tá? Então, eles utilizavam esses cabelos longos, né? A burguesia, por sua vez, né? A burguesia ela utilizava cabelos curtos, né? Cabelos bem mais curtos. Então, os nobres, eles apelidavam eles de cabeças redondas, né? Era uma forma até pejorativa, tá? Mas era importante, né? Porque a burguesia estava sempre em contato com o povo, comercializando, vendendo, comprando, então para evitar essa questão, principalmente desses piolhos aí, tá bem? Então esses dois grupos aí começaram a se degladiar, por quê? Por uma questão principalmente que o rei Carlos I, ele não queria obedecer às ordens do parlamento. Então de um lado aqui, desse lado do cabeças redondas, tu vai ter o parlamento, é o parlamento inglês, ok? Por quê? A Inglaterra atual, a Rainha Elizabeth, que governa aí há mais de meio século, está à frente da coroa britânica. Um detalhe é que o parlamento no Reino Unido é algo interessante, porque lá
existe o governo parlamentarista, né? É o primeiro-ministro, ele está à frente dessa administração, e o rei, ele é essa figura estatal, mas eu vou dizer por quê, tá? Então, a partir desse momento, esses dois grupos começam a se confrontar. É claro, a nobreza queria o quê? O governo absolutista. Os cavaleiros queriam que essas questões absolutistas permanecessem. Por sua vez, o parlamento queria o quê? Mais liberdade, mais autonomia. Que o rei acatasse as ordens do parlamento. É isso aí. O rei não estava acima da lei. Esse que é o grande lance. Ninguém está acima da lei. Ninguém está acima da lei. A lei é para todos. Lembra disso. Não importa o degrau que você está. A lei é igualdade. Todos estão sujeitos à lei. Tá? Então, esse conflito ele vai resultar o quê? Na vitória de quem? Dos cabeças redondas, a partir de meados, já chegando em metade do século XVIII, XVII, tá? Em metade do século XVII, porque no século XVIII é outra questão que eu vou falar ainda, tá? No século XVII, esses indivíduos aqui, o quê? Eles conseguiram poder, conseguiram derrotar as forças da nobreza. Detalhe, ó, as forças que estavam a favor de quem? A favor do absolutismo. Lembra disso, ó? Absolutismo. Certo? Então a gente vai ter o quê? Um período chamado, relembrando esses fatos aí, um período chamado o quê? Período republicano na Inglaterra. É um momento que a Inglaterra vai viver a república. Lembra, a Inglaterra, monarquia, mas ela viveu a república nesse momento aqui. Com quem? Com o protetor, o Lorde Protetor da Inglaterra. Esse era o nome que ele gostava. Oliver Cromwell, tá? Líder do parlamento, líder da burguesia, mas ele governou como um ditador, ok? Mas era uma república. E um detalhe para essa república é esse aqui, ó, é os atos de navegação. Esse ato de navegação de 1751, o que ele determinado? Ele foi fundamental para quê? Para impulsionar a economia inglesa. Esses atos de navegação, Oliver Cromwell com o parlamento, eles colocavam o seguinte: olha, para qualquer mercadoria, vamos pensar, qualquer mercadoria que entre dentro da Inglaterra, o que a gente vai fazer? O seguinte, ela só pode entrar se for com um navio inglês. Pronto. Mas não é isso, a gente vai colocar algo mais. Se a metade da tripulação tem que ser da Inglaterra, então não importa, para entrar o navio tem que ser inglês. E se qualquer outro navio quiser trazer mercadorias, a metade da tripulação tem que ser inglesa. O cara pensou muito bem, tá? Ele estava começando a criar esse monopólio da Marinha Britânica e ainda o que estava empregando os ingleses, né? Dentro de outras frotas. Esse aqui é o grande lance aqui, ó. Ele estava fazendo que a economia girar, tá? Dentro da Inglaterra, em meados do século XVII. Um detalhe para essa revolução é que ninguém é eterno, e Oliver Cromwell também não era eterno. Ele acaba morrendo, porque o seu filho Ricardo ele assume, mas o Ricardo não tinha a mesma habilidade política que o pai. Então os Stuart retornam. É isso aí. Eles retornam novamente, tá? A monarquia retorna, né? Com quem? Com Carlos II e Jaime II. Só que um detalhe, o Jaime II queria fazer o quê? Mas o Carlos, aquelas questões que eu já comentei com vocês, ó, querendo fazer da Inglaterra o absolutismo que ocorria na França, né? Que o poder real ele era praticamente sem limites. Sem limites. O monarca era quase um deus, né? Dentro da França absolutista. Então, a Inglaterra em 1689, o que ela vai realizar? Ela vai realizar uma outra revolução, chamada Revolução Gloriosa. Só que diferente dessa aqui, que foi praticamente uma guerra civil, certo? Aqui foi uma guerra civil mesmo, a Revolução Puritana. O nome Puritana lembra disso, porque os indivíduos envolvidos aqui, principalmente eram calvinistas, né? Lembra dos calvinistas? Huguenotes na França, puritanos na Inglaterra, presbiterianos na Escócia. Lembra dessa relação aí, tá, dos calvinistas? Porque eles foram importantes para quê? Lá nos Estados Unidos, lá no processo de formação. Então, a Revolução Gloriosa de 1689, um detalhe aqui é das Bill of Rights,
Declaração de Direitos. Isso é bacana, porque essa Declaração de Direitos, ela vai dizer que todo mundo é igual. Começa aí. Lembram? Guilherme de Orange, um holandês. Tem até no hino da Inglaterra que fala sobre essa relação, né? De que o Guilherme, ele assume o trono, né? Ele era genro, né? Genro. Essa criança, né? Genro demais, né? Esse genro, né? Cruel, viu? Nossa senhora, genro problemático. Não? Mas ele era o genro do Jaime II, né? E passou a perna no sul. Não? Dessa forma, mas é a vida. Né? Ele queria ser rei, né? E conseguiu. Mas ele teve que se submeter o quê? Ao parlamento. Observação e supremacia de do parlamento. Então essa Declaração de Direitos, redigida pelo parlamento, colocava: o rei não está acima da lei. Não está. O rei não pode criar impostos sem o consentimento do parlamento. Ninguém pode ser preso, tá? Sem um processo legal. Não pode. Você não pode ser preso só porque eu não gosto de você. Só porque o rei não gostava de você. Eu vou te prender, tá? Não pode. Tem que ter um processo justo e legal. É isso, tá? Então você vai alinhar o quê? Todos eram iguais. Começava a questão de pensamento dessa igualdade. Todo mundo é igual à lei. A lei vale para todo mundo. Beleza? Então essa Declaração de Direitos aqui, ela vai ser importante. Porque ela vai o quê? Traçar a supremacia do parlamento. O parlamento, ele está o quê? O rei tem que obedecer às ordens do parlamento. É essa figura aí. A Inglaterra é uma monarquia parlamentarista. É isso aí. Ela tem uma Constituição, a Magna Carta tem a Constituição. Mas o rei não está acima do parlamento. O parlamento, tá? O parlamento tem um primeiro-ministro, e esse primeiro-ministro governa essas finanças da Inglaterra. E a Rainha Elizabeth? Então, vamos pensar, e o rei? E a rainha? Qual o papel deles? Ele é uma figura estatal, ele representa o Estado, tá? Ele representa o Estado, é isso aí, uma figura estatal, ele representa aquilo que é o rei britânico, tá? Então, pensa dessa forma. Tem uma frasinha que eu gosto muito que diz assim: o rei reina, mas não governa. É exatamente isso aí. Na Inglaterra é desse jeito, dessa forma. O rei, no caso a Rainha Elizabeth, ela reina, ela é rainha, mas ela não governa, porque quem governa é o primeiro-ministro. Beleza? Era basicamente isso, só para a gente relembrar alguns pontos. E outra coisa, está bem recente, mas você lembra, né? O iluminismo vai ser muito importante para o que virá para próximas aulas. Nas próximas aulas, lembra disso. O iluminismo vai ser importantíssimo. Beijão, tchau, tchau. Continue os estudos, estamos juntos. Tchau, tchau.